Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Cristo para Todos. É uma alegria muito grande ter você conosco. No programa de hoje, no quadro Fundamentos, o pastor Ismar Pintes nos traz um estudo sobre o tema Ofertas. A mensagem de hoje, quem nos traz é o reverendo Reinaldo Littke, uma mensagem muito importante para a vida de cada um de nós. E no Estúdio L de hoje, nós vamos conversar com os caras da banda Sãos e Salvos, que toca o segmento de rock cristão. Você vai gostar. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Olá, espero que você esteja bem e pronto para refletir um pouco mais sobre fundamentos, sobre assuntos a partir da Sagrada Escritura. Quero comentar a partir de agora um assunto dentro das ofertas cristãs, a oferta do cristão. E quero comentar esse assunto a partir da Bíblia e mostrando a sua importância a partir de duas situações. Primeiro, para que você, sendo instruído, não seja ludibriado por pessoas que só querem enriquecer às custas da religião. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo denuncia essas pessoas que usam da religião como um meio para enriquecer. E por outro lado, quero falar das ofertas e destacar que, de fato, segundo a Bíblia, Deus observa e comenta o quanto e o como ofertamos. E para defender e mostrar para você o quanto Deus se importa com todas as nossas ações, também com as ofertas, quero comentar dois textos bíblicos. A história de Caim e de Abel, com suas ofertas, e quando Jesus observa e comenta a oferta da viúva pobre. Portanto, na Sagrada Escritura, em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, está escrito que um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes. Aí diz assim que o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Apenas para você perceber, assim, no texto bíblico, vai aparecer agora aí na sua tela, veja como está escrito, eu vou dar o destaque, diz que Caim pegou alguns produtos da terra. Vejam, está sublinhado aí o texto. E quando fala de Abel, diz assim, por sua vez, agora está sublinhado, vejam ali, quando diz assim, pegou o primeiro carneirinho e ofereceu as melhores partes. Observaram? Exatamente assim, o Senhor Deus analisa como é a oferta. Se é feita com alegria, com gratidão, ou feita apenas para cumprir tabela. Pegou alguns produtos, diz a história de Caim. Mais uma vez, salientando o quanto Deus observa e comenta as ofertas, é interessante ver a história da viúva pobre, assim como ela é intitulada. Essa história bíblica nós podemos encontrar tanto em Lucas capítulo 21, versículo 2, como em Marcos capítulo 12, versículo 42, que diz que Jesus observava as ofertas das pessoas no templo. Veja que interessante isso. Mais uma vez salientando que Jesus observa. E nesta observação ele comenta a oferta da viúva pobre, que diz esse texto citado, que há pouco citei, que ela ofertou apenas 2 moedinhas, enquanto os outros davam grande quantidade. E Jesus destaca, dizendo que ela ofertou de uma maneira melhor e mais substanciosa, porque os outros deram apenas uma parte, uma sobra daquele muito que tem, enquanto ela deu tudo o que tinha. Assim nós destacamos o quanto Jesus se importa e observa as nossas ofertas. E alguém prontamente qualificando ou pensando em quanto ofertar ou como ofertar, pode citar o conhecido dízimo. E aqui nós precisamos chamar a atenção e convidar você a acompanhar melhor sobre esse assunto, porque o dízimo nada mais é
do que a 10ª parte daquilo que recebemos ou daquilo que temos. É óbvio, mas é preciso aqui explicar. Mas é preciso também explicar que o dízimo está entre as leis cerimoniais e, por que não dizer um pouco também até das leis civis do Antigo Testamento. E esses dias comentei através de um programa que tem como título Regras Religiosas, que você pode procurar no nosso site, dividindo então, por exemplo, o Antigo Testamento em lei cerimonial, lei civil e lei moral, mostrando que a lei cerimonial e a lei civil, elas passaram, elas cumpriram-se em Cristo. Logo, nesta realidade da nova aliança do Novo Testamento, nós não podemos colocar o dízimo como uma regra estanque, fixa, rígida. Pelo contrário, ao lermos o Novo Testamento, nós percebemos na oferta um contexto de liberdade, de decidir no coração, com alegria, com voluntariedade. E aí eu poderia dizer uma frase de impacto dizendo assim que, segundo o Novo Testamento, não é apenas 10% daquilo que eu tenho e recebo, mas 100%. Talvez isso cause algum impacto dizer 100%, mas é justamente assim. Segundo a palavra de Deus, o Senhor Deus nos comprou, nós somos dele. Ele não nos comprou com ouro ou prata, reais, dólares, euros. Segundo a Bíblia, nos comprou com o sangue precioso de Jesus. De forma que ele nos convida a agirmos com tudo que somos e temos para a glória de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 10:31. Quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nesse contexto, então, todas as coisas são uma oferta. Se eu compro alimentos para a minha família, se eu cuido da minha saúde, se eu invisto até mesmo no lazer e nos meus cuidados, tudo é para a glória de Deus. Mas aí se destaca o versículo, palavra de Jesus, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, na minha administração, na minha liberdade de agradecer a Deus, eu devo priorizar e pensar na palavra de Deus, não apenas nas coisas físicas e de sustento para o corpo, mas também na palavra do Senhor. Sempre lembrando que nós respondemos ao amor de Deus e assim em liberdade ofertamos aquilo que somos, sempre para agradecer e enaltecer o nome daquele que ofertou o seu próprio Filho em nosso favor. Viva assim perante os homens e perante Deus. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Estúdio L. No Estúdio L queremos falar sobre música, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. E hoje estamos aqui com os caras da banda Sãos e Salvos, uma banda de rock and roll cristão, formada só por pastores e que conversam com a gente hoje. Eu estou aqui com o Felipe, estou aqui com o André, estou aqui com o André Schneider e também com o Paulo, que vão conversar com a gente. André, primeiro essas duas peculiaridades, aí temos dois Andrés e todos pastores. Somos todos pastores porque o início do nosso projeto foi no seminário em São Paulo, Seminário Concórdia, em 2001. Então, há 14 anos atrás, nós estávamos aí começando essa luta, né, dos Sãos e Salvos. Legal, e vocês já têm 3 CDs gravados, já é uma estrada longa, né? 3 CDs gravados e uma participação no CD do Planeta Gospel também, né? E estamos aí muito felizes com essa nossa trajetória dos Sãos e Salvos. E já passou por alguns ciclos, outros integrantes. Como é que foi, desde 2001 que você falou, como é que foi essa estrada até chegar hoje em 2015? A primeira formação dos Sãos e Salvos, se eu não me engano, era o André Schneider, o Felipe, o Vaguinho nos vocais e o pastor Eber nos baixos. Aí depois, na época da gravação, eu fui convidado para fazer a parte dos teclados. Aí entrei e aí nós gravamos o primeiro CD, viemos para o Sul. Aí o pastor Eber foi para o estágio, entrou o pastor Milton como baixista. Aí o pastor Milton teve que ir para o ministério e aí o pastor Paulo entrou. Mas antes disso o Paulinho entrou como segundo guitarra, né, Paulinho? Como segundo guitarra no Sãos e Salvos. E aí essa formação, essa já tem um bom tempo já, essa que está atual. Legal, então vamos apresentar quem é quem aí, que instrumento que toca. Se apresente aí para o nosso telespectador. Eu sou Felipe Schneider, toco guitarra. Legal. André, toco teclado e faço os vocais. Eu sou o André, toco bateria. E eu sou o Paulinho e toco contrabaixo.
Pois é, pastor Paulo, vocês são pastores, né? Pastor em Goiânia, pastor em Itumbiara, pastor na cidade de Baixo Guandu. Espírito Santo e pastor na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Como é que essa turma toda faz para se reunir? Como é que está o momento de vocês aí? Na verdade, agora a gente já não tem tocado muito exatamente pela distância, né? A distância se tornou um problema. Mas também é um grande privilégio, porque quando a gente se encontra é como hoje, né? A gente pode estar feliz aí de estar junto e tocando. Então, de 3 anos para cá, esse é nosso primeiro encontro, ó, todos os integrantes para poder ensaiar e também poder tocar. Então, é um privilégio quando a gente se encontra. O ensaio é individual, cada um faz a sua parte, quando se encontra a gente faz o conjunto. E o estilo é rock and roll, né? Quanto mais pesado, melhor, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Claro que sempre dentro de uma história que cada integrante tem. Então a gente junta todos esses estilos, né? E tenta colocar dentro da nossa música. Mas o estilo predominante é o rock and roll. Legal, obrigado então aos meninos da banda Sãos e Salvos. E vocês então conferem agora o clipe da música Misericórdia na participação do Planeta Gospel. Sãos e Salvos, rock and roll cristão. Céu irá se abrir e de lá irá surgir a justiça divinal. Jesus em sua glória descerá, um a um irá julgar com sua fé real. E nesse momento a trombeta soará, a justiça de Deus, o homem temerá. E nesse momento a trombeta soará, e a justiça de Deus, o homem temerá. Misericórdia. Olá, Jesus Cristo não tem smartphone, mas Ele é o meu melhor contato. Ele não tem conta no Facebook, mas é meu melhor amigo. Ele não tem Twitter. No entanto, eu vou segui-lo durante todos os dias da minha vida. Eu li essa frase e achei que ela ilustra muito bem o nosso relacionamento com Jesus nestes tempos de mídias sociais. E tem um detalhe: Jesus me convidou para ser seu amigo. Na verdade, podemos dizer que Jesus Cristo convidou todas as pessoas. Ele adicionou todos como seus amigos e Ele espera que todos o aceitem como seu amigo pela fé. Mas vamos olhar essa questão a partir de textos da Palavra de Deus. No Salmo 139, nós podemos ler que Deus nos conhece.
Afinal, Ele nos criou. Ele conhece cada parte do nosso corpo. E Ele também sabe que nós somos pecadores. E o pecado nos separa de Deus. O pecado nos condena. Por isso, só Deus pode mudar este quadro. E Deus agiu. Deus tomou iniciativas para resolver esta situação. Nós podemos ler no livro bíblico de Efésios, capítulo 2, verso 1, Deus vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E ainda, quando éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou por intermédio da morte de seu Filho, Jesus Cristo. Mas um detalhe é importante. Deus convida, Deus escolhe em Jesus, através de Jesus. O eterno Filho de Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, assumiu a forma humana. E como verdadeiro ser humano, ele se colocou no lugar das pessoas. Ele assumiu a culpa e o pecado das pessoas. Ele sofreu o castigo que as pessoas deveriam sofrer, isto com sua morte na cruz. E ao ressuscitar no terceiro dia, o Senhor Jesus garantiu de que sua obra é verdadeira. E todo aquele que nele crê tem a garantia do perdão de Deus e da vida eterna. Tem a garantia de ser amigo de Deus. No livro do Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 18, nós temos de certa forma o resumo desta extraordinária obra de Deus. Lá está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E então o Senhor Jesus completa e diz: quem nele crê não é julgado. O que todavia não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ao abrir seus braços na cruz, Jesus reconciliou todas as pessoas com o Pai. Por isso, a única coisa que condena o ser humano e o afasta de Deus é a incredulidade. Nós podemos ler isto no livro de 1 Pedro, onde nos é dito que Deus estabeleceu o Senhor Jesus como a pedra angular, a base e o fundamento da fé cristã. E ele também diz que aqueles que tropeçaram na pedra, porque Jesus é pedra de salvação, mas também é pedra de tropeço. E os que tropeçaram são aqueles que não creram. Por isso, somente a incredulidade é que afasta o ser humano de Deus e o condena. Quem confia em Jesus pode viver seguro e em paz, especialmente lembrando daquilo que Deus declarou: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, eu te ajudo. Pense nisso. Até o próximo programa. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Legal, esse foi mais um programa Cristo para Todos. Se você quer entrar em contato conosco, escreva para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo na sua tela, ielb@ielb.org.br. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa Cristo para Todos. Tchau!